Glória a Deus. O blog do Isaac entrou. Glória a Deus, amém. Pessoal, quem está entrando aí, o blog do Isaac, divulga aí. Vai ser benção. Daqui a pouquinho alguns pastores vão estar entrando aqui. Estaremos com o pastor Carvalho Júnior, que é uma benção na nossa vida. Ele já está aí. Daqui a pouquinho as pessoas já estão entrando aí, o pessoal da igreja. Vai ser uma benção. Oh, maravilha. Glória a Deus. Paz, pastor. Pronto? Tudo bem? Pronto, tudo. E aí, o senhor tá bem? Tô bacana. E você, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Pastor, que alegria estar com o senhor. Nossa, não acredito, que honra. Sério, que Na honra. alegria é minha. Você é gente boa. Eu tô vendo aí você no meu Instagram aí com muito. Você só, você só entrevista gente grande, né? Só fera. O pastor, a gente está lutando para crescer. Sou espelho muito no senhor, o senhor sabia disso, né? É sério. Eu tenho viajado muito também. Eu tenho muitos DVD do senhor na minha casa. Eu assisto as Ai, pregações do YouTube. Eu te acompanho, ó, direto. isso, me chame de velho. Direto, muito. Você é um profeta na minha vida, pastor, um profeta na minha vida. Não, glória a Deus. Eu tenho um carinho assim muito forte pela vida do Senhor, muito mesmo. Nó, Deus já usou o Senhor tanto para falar comigo, tanto assim, que é uma vez. Pastor, hoje vai ter os pastores aqui da Igreja Quadrangular que já estão entrando, ouvi um entrando rapidinho, que é o Michael da Quadrangular de Florestal, vários pastores. O meu pastor líder de todas as igrejas da cidade vai estar também aqui. Ah, que Pastor, benção. eu preparei um texto, até foi pedido de alguns pastores para aprender com o senhor, porque hoje eu aprendo. Não, mas aqui então não, né? Tem que me ter Hã? me dado tempo. Né? Eu pensei que eu Não, ia pregar. não, pode então. Amém, amém, pastor. Não, vai, eu quero que o senhor pregue, né? Dá uma palavra. Aí, ó, o Luciano tá aí, o boa noite, o pessoal está aí. Pastor, eu quero que o senhor traz aquela palavra usada, como eu sei que o senhor é muito usado. Deixa Deus te usar para a nossa igreja, que eu orei muito, porque para mim aqui, mais uma vez vou falar para o senhor, é um presente de Deus estar com o pastor Carvalho Júnior. É um presente para mim. Tô muito feliz, emocionado em estar com você. Glória a Deus. Não me faz chorar que eu não posso. Não, verdade. Pastor, sério, eu tenho uns amigos aqui, eu te falei, vou trazer você ainda na minha igreja, eu vou aqui na nossa cidade, vou Eu trazer. creio que eu já fui numa quadrangular, eu quero me lembrar onde. De um amigo, Vitória, Vitória. Olha que bacana. Ele é magro, eu fui umas quatro vezes. Ele também gosta muito da gente. Ele é que some, né? As coisas acontecem, aí as pessoas, elas, mas é o ministério sadio, né? Eu sempre digo que o ministério do quadrangular é o ministério dos quatro evangelhos, né? Eu, Uau, ô glória. eu acho bonito o slogan de vocês. Eu já tive o privilégio, sei que vocês lidam com muitos, muito sérios. É um ministério muito sério, muito comprometido com o reino. Glória a E eu, Deus. eu aceitei com muita alegria, né? Amém. Aceitei com muita alegria. Ô, pastor, antes de você começar a pregar pra gente aí, eu quero só te contar um Claro, testemunho. É como o senhor falou, sim. eu quero fazer o senhor chorar, não, tá? Longe de mim tal Tá, coisa. É o seguinte, pastor, antes de eu comer, eu venho estudando, orando, eu tinha um sonho de andar, fazer uma conferência, igual eu tenho viajado bastante, graças a Deus, mas tudo depois de uma pregação sua. Eu estava buscando uma confirmação de Deus, estava orando muito, e eu lembro da palavra, o senhor pregou sobre alparcas. Naal, a palavra alparca no original é naal, que significa encaixar. E o pastor, Deus me pegou, mas Deus falou tanto comigo. Deus me fez uma promessa e tudo tem se cumprido, pastor, assim, rápido, rápido, rápido. Tudo depois daquela palavra que o Senhor trouxe. E eu vejo essa palavra direto, direto, direto. É uma palavra que mexeu com o meu espírito mesmo. E vou te falar que a minha igreja gosta de você. Tem um pessoal que saiu daqui, já foi para os Gideões, já viu você pregar. O pessoal nem acreditou na hora que eu ia gravar com você. Falou, não, você está falando sério, você vai gravar com o Cavalinho? Vou gravar com o pastor, vai trazer uma palavra para nós. Então, pastor, já quero deixar
já quero deixar com você aí o Não, mas aí Maranata. fica à vontade também. Na verdade, eu só sou convidado. O senhor que é o líder, o senhor que manda. Entendeu? Eu não sei como é que o senhor quer, que o senhor que manda. Ô, Eu tô... pastor, amém. Eu vou então começar a conversar com o senhor a pedido até de uma pastora. Eu estava. Até quero trabalhar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque ela hoje me ligou, falou assim: pede o pastor Carvalho Júnior para trazer. Ela é pastora da Sétima Igreja, para falar algo sobre isso, porque eu não sei para esse lado aqui, mas a nossa cidade, que é um desespero, a gente conversou com muitas pessoas, acalmou muitas pessoas, sobre a questão da manifestação do anticristo. Né? Uma coisa que eu estava lendo aqui hoje, que Paulo fala, vou ler aqui: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, para que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se o dia de Cristo tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Tem pessoas, pastor, aqui da nossa cidade mesmo, que a gente estão conversando, estão ligando assim, sobre essa manifestação do anticristo. Tem gente que está apavorada, achando que vai ser agora, tudo mais. Queria que você trouxesse uma palavra sobre esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para nós aqui. Olha, meu amigo, primeiro que eu acho que você deveria ter chamado o pastor Napoleão Falcão. Não, né? você... Que, na verdade, ele que destrincha, ele que rasga essa área escatológica, que principalmente é a área dele, não é? Eu gosto muito do Novo Testamento, mas de uma forma bem básica, nós temos na escrita de Paulo, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, você está entendendo que Paulo está tentando esclarecer a igreja sobre a vinda de Jesus. Então, se Paulo está tentando esclarecer sobre a parousia, ou seja, a vinda de Jesus, a gente começa a entender que os irmãos estavam confusos em relação a isto. Né? Há uma confusão. Então, vamos analisar indo lá na igreja em Tessalônica. Essas cartas são as primeiras cartas escritas por Paulo. Então, é uma igreja que, a primeira aos Tessalonicenses, ele já vai tratar de um assunto sobre como Jesus se manifestaria, não é? Com voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aquela coisa toda. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo está esclarecendo uma dúvida em relação à vinda do Senhor Jesus para aquela igreja. Claro que isso chega até nós também, mas eu nunca gosto de trazer o texto para mim, porque a princípio não foi escrito para nós não somos os leitores originais. Paulo não pensava em mim, nem em você, nem a igreja que o irmão dirige. Paulo pensava na igreja em Tessalônica. Então, uma coisa nós precisamos entender. Então, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, nós vos exortamos. Ou seja, eu preciso que vocês entendam e não fiquem confusos em relação a isso, porque a vinda de Jesus não pode causar confusão na mente do salvo. O arrebatamento é um momento de vitória completa para a igreja. Glória a Deus. Então, o arrebatamento ele não pode causar dúvida. Causa dúvida, talvez, naqueles que não estejam preparados para esse dia. Mas os que estão preparados, nós não precisamos de uma exortação. Paulo só está exortando a igreja sobre a vinda do Senhor, por quê? Porque a igreja está no critério de não saber quando, será que ele já veio, aonde os mortos estão, então é uma carta muito escatológica. E primeiro, Paulo tenta esclarecer, por que vocês estão preocupados com isso? Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Por que vocês estão deixando de crer? Glória a Deus. Por que vocês estão assustados com tudo que está acontecendo? Por que vocês estão
perturbados, porque ele diz assim, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. O que significa? Alguém está tumultuando a igreja em relação à vinda de Jesus. Uau! O que Paulo está dizendo? Tem pessoas passando aí, dizendo que o dia do Senhor já veio e vocês ficaram. Então, para nós entendermos, primeiro, Paulo está tentando trazer um esclarecimento que Jesus não tinha vindo ainda. E eles estão dando valor mais na palavra dos falsos pregadores, dizendo que ele já veio, do que na palavra que ele ensinou à igreja. Então, aí, colocando no nosso contexto, hoje acontece isso. Tem mais gente ouvindo o caos do que a palavra de Deus. Tem mais gente acreditando na destruição do que naquilo que Jesus falou. Glória a Deus. Então, qual é a ideia aqui? Primeiro ele diz, olha, haverá uma reunião. Ele diz assim, e a nossa reunião com ele. Então ele está esclarecendo que essa reunião ainda não chegou. Glória a Deus. Reunião. Aí ele diz assim, não demovais, ou seja, por que vocês estão saindo do vosso lugar? Por que vocês estão facilmente vos perturbando? Aí ele diz, quem causava essa perturbação? São espíritos, por palavras ou por epístola. Gente que é um espírito mal atormentando a igreja, causando confusão. Segundo, nós temos aqui palavras de pessoas que diziam, ele já veio, ele já veio, ele já veio. E por epístola, gente que estava escrevendo para a igreja, dizendo que Jesus já tinha vindo. Então, o ataque concernente à igreja dá-se por 3 ângulos. Pelo espírito perturbador, tá? Por palavras, porque ele diz assim, por palavras, como se procedesse de nós. E a epístola como se procedesse de nós. Então, o que significa? Alguém estava escrevendo uma epístola, que é uma carta, e estava assinando como se fosse do apóstolo Paulo. Tá? Então, o que eu entendo dessa epístola é que Paulo está tentando, o capítulo 2, ele está tentando apaziguar, acalmar a igreja em relação à volta do Senhor, porque aqueles que serão arrebatados não serão confundidos, não vão ficar... Glória a Deus. Eu creio que o dia que Jesus Cristo virá é uma coisa minha, é uma doutrina minha. Doutrina é o ensino, né? O que eu entendo? Que no dia do arrebatamento, os que forem com Jesus sentirão uma paz muito grande na alma. Aleluia. Nós vamos ser arrebatados com preocupações, com ansiedade, não vejo isso. Assim como aqueles que ficarão, que não querem aceitar a Jesus, sentirão um amargo muito grande na alma. Então eu não vejo eu estar aqui lutando, sendo tentado, eu não vejo isso. Eu vejo o dia do arrebatamento como um dia de paz para a igreja, como um dia de paz para os eleitos, como um dia de tranquilidade. Então, um dos sinais que Jesus Cristo não tinha vindo na igreja de Tessalonicenses, em Tessalônica, é que eles não tinham paz. E isso não é o resultado de quem vai para o céu. Isso não é o processo de quem será arrebatado. Você está entendendo? Deu uma travadinha aí, mas você está, entendeu, né? Tudo ok? Entendi, deu uma trava... Agora voltou. Tá. Deu uma travadinha, voltou agora. Então, vamos ler o verso 2. Paulo primeiro está dizendo que haverá uma reunião no céu, isso está claro, tá? O verso 2 diz, aqui porque não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, tudo que eu preguei para vocês com facilidade estão jogando fora, tá? Uau. E não vos perturbeis, que por espírito, eu já expliquei isso, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da impiedade e o filho da perdição. Agora veja bem, analisar lá é uma coisa, pegar esse versículo aqui é outra. Nós já estamos vivendo esse período aqui. Glória a Deus. Então eu entendo que a qualquer momento Jesus vai voltar. Uau!
Eu entendo, sabe por quê? Ó, ninguém de modo nenhum vos engane, porque quando chegar esse dia do arrebatamento, ó, primeira apostasia, apostatar-se é virar as costas, é negar, tá? Apostasia, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Isso nós estamos vivendo. Aí diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Tudo isso nós estamos vivendo hoje. Igrejas fechadas, se abre supermercado, mas não pode abrir igreja, se abre lotérica, mas não pode abrir igreja, se abre shopping, mas não pode abrir igreja. Então, agora nós estamos no começo de um momento do arrebatamento, porque essas três sinais já são perenes, presentes, já estão no nosso meio. Então, essa é a ideia. A ideia é que o arrebatamento não pode causar dúvida em nós, pastor. Forte isso aí. Glória a Deus. Eu só posso estar em dúvida se eu não tenho a certeza do arrebatamento. Agora, que essa apostasia, meu Deus, nós estamos vivendo uma apostasia já há muitos anos. Verdade, pastor. Nós já estamos vivendo. Esse filho, esse aqui, ó, diz assim, ó, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, isso tem várias conotações, mas isso aqui está falando de falso profeta, de anticristo, e todo mundo sabe que o espírito do anticristo já opera na terra. Ele só não se manifesta de forma maior porque aí tem um que impede, que é a igreja. Uau, glória a Deus. Mas ele já começa a colocar a mãozinha, né, o pezinho e tal. Ele já começa a colocar, ele só não vem, ele coloca o pé. O corpo total é quando nós formos embora. Então, eu acho que a gente precisa entender que nós estamos vivendo todo esse contexto. Então, significa que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. Acredito também que Jesus não virá num período assim, pastor, que tudo estiver bem, em paz, no sentido das coisas, não aqui dentro, fora. Eu acredito, viu, todo mundo foi orar nesse período de pandemia, né? Todo mundo foi se perdoar, todo mundo. Então Deus cria uma situação para despertar a sua igreja. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, porque se tivesse me dado antes, pastor, você foi bem. O senhor fez uma exegese aqui bacana. Não, aqui, o senhor foi forte demais, glória a Deus. Eu tenho certeza que isso que o senhor falou até agora já esclareceu a dúvida de muitas pessoas, e é o que eu tenho falado para muitos aqui. É o que eu tenho falado para muitos. Porque teve pessoas aqui que veio achando que Jesus, que nem nós confundindo isso aí, perturbados. Nós conversamos, aí entenderam. Eu fiz a pergunta até que eles pediram para fazer. Agora, eu quero te fazer, você é o nosso profeta. Eu vou falar assim. Uma das coisas que quando alguém fala, Jesus já veio, eu disse, claro que não, eu estou aqui. Desça, pastor. Eu sempre fecho com isso. Claro que não, eu estou aqui. Aleluia. O pastor Selva Benção, eu estou amando essa palavra. Oh, glórias. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta, assim, como um profeta desse tempo. Eu tenho você como um profeta mesmo. Eu tenho. O pastor Luciano tem e pronto. Pastor, a sua forma de ver como homem de Deus como profeta, se o senhor tiver, o que o senhor acha que a igreja, porque eu vejo, na minha opinião, eu vejo na minha cidade, vou falar da minha cidade, que eu não estou em outras, eu vejo muitas pessoas se apostando da fé, como o senhor falou, muitas pessoas recuando, muitas pessoas que deviam, assim, que professavam aquela fé, hoje estão frias, a gente até está lutando com essas pessoas. Queria perguntar para o senhor, como que o senhor está enxergando como profeta, o senhor, a igreja nesse tempo? Como que o senhor está enxergando a igreja? Olha, pastor Luciano, é uma pergunta muito delicada, não é? É muito delicada, porque nós não temos, assim, a noção global, geral das coisas, né, que estejam acontecendo, né? Eu não sei se a resposta seria como eu estou vendo, mas talvez a resposta seria como eu estou torcendo para que aconteça depois disso. Glória eu acho que eu não estou vendo nada, mas eu estou torcendo de uma forma grande para que tudo isso nos sirva para muitas coisas. Então, muitos acham que a igreja ficará lotada quando
começar a abrir, outros acham que não. Tem pastores que já disseram que já perderam 30%, 20% dos membros, outros não. Outros pastores estão em deficiência financeira, caiu. Um pastor falou comigo que não caiu nada lá do Pará, não caiu nada. Ele conseguiu até pagar tudo. Nos dias normais ele pagava tudo atrasado, na pandemia ele começou a pagar tudo. Quer dizer, vejam que cada um tem o seu jeito. Então, eu acho que a maior resposta seria como eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu acho que se a igreja não aprender agora, mas infelizmente muita gente não está aprendendo. Tem muita gente que continua matando, tem muita gente que continua sendo ruim, tem muita gente que continua sendo sectário, tem muita gente que continua sendo egoísta. Isso não mudou essas pessoas. Então a ideia para mim é que essas pessoas não tenham marca para salvação. Não tem. Uau! Eu sou muito criterioso, porque se a pessoa não conseguiu se transformar num ambiente desse, de pandemia, de não culto, de problema financeiro, e continua com aquela mesma posição, falando do outro, acabando com o outro, matando o outro, se ele continua do mesmo, então esse já tem uma marca que seja a marca de Satanás na vida dele. Nossa, forte! Essa é a minha ideia. Se não houve um quebrantamento, se não houve uma mudança nesse período, a pessoa continua do mesmo jeito, é porque nada vai mudá-la. Não vai, ela vai continuar a mesma pessoa. Pode acontecer o que for. Aí quando alguém, por exemplo, eu estou cansado de ouvir quando morreu um pastor, um crente, foi tarde. Como é que pode falar isso numa pandemia de um pastor, de um irmão que morreu? Aí disse que eu queria que acontecesse, era com fulano também. Quer dizer, essas pessoas, as suas mentes são cauterizadas. A palavra cauterizar no grego, receberam a marca do diabo. São propriedade do diabo. E na hora certa essas pessoas serão possessas. Na hora certa, essas pessoas elas vão se manifestar. Fique tranquilo, porque agora eu sou profeta. Eu estou dizendo ao Senhor, e todos vocês estão me ouvindo, essas pessoas vão se manifestar. A possessão delas elas vão se manifestar. Sabe? Porque eu não posso acreditar que em tudo isso não quer perdoar, não quer abraçar, no sentido não físico, mas né? Não perdoa marido, não perdoa esposa, não perdoa filho, não perdoa irmão, continua do mesmo jeito falando mal das pessoas. Essas pessoas vão se manifestar em possessão. Fique tranquilo, porque uma pessoa dessa não é normal da cabeça. Não houve quebrantamento, não tem quebrantamento. Ele está do mesmo jeito, quer dizer, quando terminar a pandemia, ele vai voltar para a igreja do mesmo jeito, só que haverá o dia em que o diabo que está na mente dessas pessoas vai ter que sair. Nossa. E essas pessoas vão passar por esse processo. Olha, a pandemia serviu para mim. Eu voltei para a Bíblia, eu voltei para o conhecimento, eu passo a noite aqui no meu escritório na oração. Então a pandemia me transformou, me mudou. Fiquei mais com a minha família, estou mais com a Laida. Você está entendendo? Então, para a pandemia, para mim, pastor, ela mudou. Deus colocou aí no nosso caminho uma turma de alunos para estudar, pessoas maravilhosas, que gostam de Bíblia, que a gente discute, briga no sentido bom, e dá aula, e vai para azar. Olha, uma coisa do céu. Do céu. Então, eu mudei. Houve uma transformação dentro da minha vida. Então, a pandemia tem um... E outra coisa, não me faltou pão, não me falta água, não me falta café. Deus vai suprindo. É uma coisa extraordinária. Mas eu não posso, como eu disse para Deus, sair da pandemia sendo o mesmo Carvalho Júnior diante da pandemia. Eu tenho que ser diferente. Mas hoje o que acontece? Eu fico vendo as notícias, eu fico vendo gente falando da mesma coisa, falando a língua ferina que quer machucar, aí depois liga para nós no zap escondido, me perdoa, aí Deus pesa a mão. Então, pastor Fran, eu quero crer que haverá uma mudança muito grande. Agora, quem é de Deus realmente será mudado. Quem não é, aí o senhor disse, o senhor é calvinista? Eu não estou pregando sobre a doutrina calvinista aqui, porque eu sei que o senhor é calvinista, né?
Isso é Eu não demais. estou eu estou dizendo que quem é de Deus é transformado. Quem é de Glória a Deus, Deus. ele dá espaço para Deus. Ele dá espaço para Deus. Então, o que eu mais acredito, meu amigo, não é o que eu estou vendo, é o que eu estou torcendo para ver. Glória a Essa é a minha Deus. ideia. Sabe? É uma igreja totalmente mais quebrantada, mais unida, percebendo que o homem é. Olha, grandes pessoas importantes morreram nesse período e não tiveram nem velório para provar que o homem não é nada. Uau. Não é verdade? Eu perdi uma mãe, uma pessoa que é com uma mãe de criação, saiu me ajudou demais esta família, saiu do hospital para o cemitério, pastor. Nossa. Não tem. O homem não é nada. Então, talvez a minha resposta seria mais uma para o amanhã. Né? Eu acredito numa mudança. Estou torcendo. Torcendo. Para mim, Pastor, mudei. Muita coisa boa. não, o senhor está falando também, eu também mudei muita coisa. Pastor, engraçado, você está falando uma coisa. Eu até conversava com uma pastora amiga hoje. Eu tô falando a forma que eu estou vendo. É, eu estou vendo que a pandemia, é que o senhor falou, devia ela aproximar muitas pessoas. Muitos estão se aproximando, mas muitos estão não. Sim. Tem muitas pessoas que não desceu do pedestal. Que parece que não, isso não se. Eu tô falando de pessoas que professam a fé, infelizmente. Sim. Né? Pessoas que às vezes assim, você olha e fala assim, gente, será que não está ensinando nada para essa pessoa? E eu estava orando hoje, pastor, falei, Senhor, que essa cultura do reino esteja na minha mente. O povo tem que aprender a trazer o reino para a terra. Ódio, pastor, não torcer para o crescimento do outro, não amar o outro, ficar instigando o outro. Eu conversava isso com uma pessoa hoje. Falei, gente, isso aí veio para trazer. Eu estudo muito sobre avivamento. Por você vai chegar um avivamento, eu creio. Mas já está tendo um avivamento, que isso aí está nos quebrantando, está nos fazendo ler mais Bíblia, mais orar, amar mais as pessoas. Já aconteceu o avivamento, já está o avivamento. Então, assim, pastor, eu concordo com o senhor que o senhor tá falando aí. E isso aí foi forte, porque, pastor, eu tenho um culto de libertação aqui na igreja. E eu não sei se o senhor vai acreditar. Eu creio que o senhor, homem de Deus, vai acreditar no que eu estou falando. Claro, claro, O pessoal claro. de Itaúna estão aí e sabe o que eu estou falando. Pastor, aqui na nossa igreja, eu já vi pessoas. Eu vi uma mulher endemoniada, ela flutuou dentro da igreja, pastor. Ela estava orando, ela flutuou. Faço visita, as pessoas ficam. E quantas pessoas que se diz que professa a fé ficaram assim, possessa pelo demônio. Pessoas que professam a fé. Eu Eu já vi. já vi isso também. Pastor, eu Eu fui já numa vi igreja. a manifestação do inimigo e outros crentes com Bíblia na mão se manifestarem também. Eu fui numa igreja, pastor, nem vou citar o nome, aqui em Itaúna, até o pessoal está me assistindo e sabe disso. Eu fui convidado, eu fui para ministrar o batismo com o Espírito Santo, cheguei nessa igreja e nada fluía, pastor. Eu não vou segurar, eu não vou chorar aqui não, nada fluía. Aí Deus falou comigo assim, começa a orar por libertação. Pastor, eu comecei a orar diante do Espírito Santo. A metade da igreja caiu possessa. Meu Deus. Até os líderes de louvor. O senhor está falando isso, ao que o senhor estava falando isso aí, veio um temor em mim, eu lembrei disso. E sabe de que eu lembrei também? Aqui do senhor, aquela vez que o senhor pregou, que o senhor contou um testemunho, que você foi na igreja, que eu não lembro direitinho, que o Da moço que gangue, estava né? da gangue, proibindo o senhor, o cara ficou possesso. Que coisa maravilhosa. Pastor, eu creio que o diabo ele vem para matar, roubar, destruir, nós já sabemos que vem. Mas nessa pandemia também, o diabo está ganhando um ponto na vida de muitos aí que está deixando. Eu gosto da expressão avivamento, né? Eu gosto dessa. Porque essa é a veia, pastor, do avivamento, né? Porque, por exemplo, eu sou um assembleano nato, estou há 50 anos na Assembleia de Deus, amo a denominação, amo meus pastores, amo meu pastor, rodei esse Brasil, fora do Brasil, eu fui em lugares aí que tem gente que para poder chegar vai levar 10 anos para poder chegar nesses locais que eu fui. Então, eu louvo a Deus, tal. Mas quando a gente percebe a palavra avivamento, ela é isso, ela tem a tendência de nos jogar para fora, não é? Uau. De a gente
que evangelizar, pregar. Não existe avivamento interno. Nós estamos muito brigando com avivamento interno, e esse avivamento interno, a gente fica ali naquela êxtase, naquele processo. Agostinho, né, um dos pais da igreja, dizia na êxtase, né? Parece que você sai da terra, entra no céu. Quem dizia isso é Agostinho, que é o cara mais importante aí do período patrístico, né? Então, mas só que o avivamento é empurrar para fora, é para expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho. Só que nós estamos tão presos nas nossas mesquinhez dentro da igreja, nós estamos tão presos nos nossos, eu não prego, o outro prega, eu não torço, eu perdi meu cargo. Nós estamos tão presos, e tem aí, quando você estava falando, eu me lembrei de John Wesley. Uau, né? Forte. Pois é a linha de vocês. Eu não sou bobo, né? Eu tenho que caminhar na linha de vocês. O John Wesley, ele quando foi para evangelizar os índios, né? Ele foi para a América evangelizar os índios. No barco lá que ele estava indo, tinha um grupo de moravianos. Acho que o senhor sabe que moravianos são uma espécie de russistas. Quem são os russistas? São aqueles que vêm de John Hus, aquele pré-reformado, né? Nossa. Então, o barco estava assim sendo agitado, um vento, e o John Wesley, ele foi para evangelizar os índios, e ele estava com medo de morrer. Ele era um crente, pregador, mas com medo de morrer. Aí um dos moravianos chegaram com ele e disseram assim: vem cá, você conhece o Jesus? Olha, ele foi pregar de Jesus, mas vai ouvir de Jesus. Você conhece? Não, eu sei, ele é o salvador do mundo. Aí esse camarada moraviano disse: e você, ele já te salvou? Nossa! Aquilo bateu no coração de John Wesley, que a história diz que a vida dele começou a mudar, e ele já era pregador, já era salvo, já era, entendeu? E ele volta, não dá certo o trabalho dele, ele volta lá para a Inglaterra e quer ficar perto desses moravianos. E sabe o que acontece? Ele é inflamado. Uau. Ele é avivado. Ele, conhecendo Deus, ele é avivado. Então, o avivamento é para nós que conhecemos Deus também. Principalmente, sabe o que acontece? Ele começa a ser... E ele tem umas frases legais. Eu anotei porque é a área de vocês, né? Ele tem uma frase assim, ó: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Nossa. Quer dizer, ele foi converter os outros, mas não era convertido. Quem me converterá? Quando ele volta e é inflamado por esse Pentecoste, essa unção, a história diz que ele começou a pregar fora, porque ele não tinha, porque até o ano de 1700, pastor, para você ouvir a palavra, você tinha que ir para dentro de uma igreja. Nossa. Eu ouvi uma palavra, uma pregação, não se pregava em um ar livre, não existia essa cultura. Aí o que John Wesley vai fazer? Ele disse: não, eu vou mudar esse critério. Ele começou a pregar fora da igreja. Isso é avivamento. E a história diz que ele pregava às 5 horas da manhã nas praças. Nosso Deus. Da manhã ele ia para as praças pregar, porque era o período em que o pessoal passava para ir para o trabalho. Nossa. Então ele acordava bem de madrugada, ou seja, ele entendeu que muita gente não iria entrar para ouvi-lo. Então, em vez de ele esperar o pessoal entrar para ouvi-lo, ele saía do templo. E ele continuou ligado à igreja anglicana, bonito. Só que aí disseram para ele: rapaz, você está pregando aí e tal. Aí, por que você está pregando fora? Ele disse: não, porque você está pregando fora de sua paróquia. Aí vem aquela outra frase dele, né? O mundo é minha paróquia. Nossa! As práticas da minha paróquia. Por quê? Porque muita gente estava lutando, brigando para pregar dentro, ele quer pregar fora. Então, esse é o avivamento que eu acredito, pastor. É quando as pessoas são impulsionadas a lidar com o reino, pregar o reino, não pregar um sistema, não pregar uma denominação, não pregar uma teologia, pregar o reino. E isso quem leva é o avivamento.
Enquanto a gente fica brigando, não é? Inclusive, ontem nós temos um ping-pong com a turma lá, e uma dos alunos disseram assim, que eu nunca acreditei na ideia de a gente ficar dentro de quatro paredes, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Eu acho que isso tem que... A gente recebe lá dentro e vai para fora. Só que a gente, quando se manifesta ali em glória a Deus, aquela coisa, quando termina o culto, pastor, nós estamos do mesmo jeito, não aconteceu nada. Eu estou mentindo aqui. Não, você está falando a verdade, é isso mesmo. Então, o que é a ideia de avivamento, como o senhor está falando? Então, quando eu tenho avivamento, eu me preocupo com o reino. Quando eu tenho avivamento, eu não me preocupo com as pessoas no sentido de estar percebendo o que elas fazem ou deixam de fazer. Eu me preocupo com o reino, eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com o meu pastor, se ele está bem, se a família dele está bem, se os irmãos da igreja estão bem. É uma preocupação sadia, porque uma coisa é certa, o espírito... Esse espírito de competitividade tem que morrer no nosso meio. Glória a Deus. Se você cresce, eu fico infeliz, tem que acabar isso. Então, por quê? Porque se eu estou avivado, algumas coisas vão mudar, pastor. Então, avivamento é isso. Então, não pregue na igreja, eu vou pregar na praça. Não prega na praça, eu prego no hospital. Não prega, eu prego no presídio. Então, ninguém segura um ser avivado. Não tem, ninguém vai segurar. Ora, se John Wesley começou a pregar nas praças e causou maior avivamento na Inglaterra, por que isso? Meu Deus, e 5 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã eu estou dormindo. Aí de um tempo para cá não, que a gente está vivendo uma nova fase. Então, essa é uma ideia que eu acho que avivamento é isso, é me empurrar para fora, né? Interessante que quando Jesus fala sobre o reino, ele não está falando de objetos, né? Quando Jesus fala do reino de Deus, o reino do céu, não é objeto, não é nada, não é banco, não é parede. O senhor sabe disso. É outra coisa, é uma coisa muito mais superior. Mas eu estou falando muito. Não, que sabedoria. O meu pastor entrou e já até saudou nós aí, o superintendente de todas as nossas igrejas. Pastor, você está falando de John Wesley, eu lembrei de Jonathan Edwards. Também tem uma nota. Também sei que a vida de vocês está anotada aqui também, viu? Que bom, você tá igual a nós mesmo. O pastor, o senhor está falando aí, esse é o avivamento que a gente crê. Sabe por quê? O senhor está falando, sabe que eu lembrei uma coisa que eu falei para um pessoal, dando uma aula sobre avivamento, eu falei isso. Tem gente que acha que unção é só pular dentro da igreja. Tem gente que acha que unção é só gritar dentro da igreja. Eu fico pensando, pastor, me corrija que você é meu mestre aqui, você conhece muito mais que eu, em nome de Jesus. Eu fico pensando, meu modo de pensar, isso não é avivamento, pastor. Isso não é avivamento. O povo acha que é avivamento. Eu penso que Deus nos dá unção para fazer acontecer lá fora. Se Deus me dá uma unção, é para me capacitar para curar um enfermo lá fora, libertar alguém lá fora. O povo só quer receber unção dentro da igreja, pastor. E lá fora está brigando, está discutindo entre nós da família da fé. Entre nós da família da fé. Então, sim, eu acho, hoje, quando eu falei para o senhor que o avivamento já começou nessa pandemia, porque hoje eu estava estudando e orando, e eu senti isso no meu coração. Porque a chave para o avivamento é quebrantamento. É morte do orgulho, morte do eu. E essa pandemia está matando um monte de orgulho naqueles que estão deixando, lógico. E nisso está nascendo o avivamento. Então chegou a hora, pastor, dessa geração parar de pensar que avivamento é ficar pulando dentro da igreja, caindo, rodando, falando em línguas. Não, é fazer acontecer lá fora. Jonathan Edwards, como o senhor disse aí, ele pregou aquele sermão, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa é a mensagem mais... Não é só essa mensagem, mas é interessante que quando ele pregou essa mensagem na igreja que ele apacentava, porque ele que levou o avivamento, né, para os Estados Unidos, na igreja que ele pregava, ninguém deu moral para essa mensagem. Mas quando ele pregou na igreja de outro, a Bíblia diz que... Meu Deus, é vício de linguagem, né? A história diz que ele não conseguiu terminar o sermão, que as pessoas caíam no chão arrependido, e diz que ele teve que outros pastores irem lá para fora
para consolar o povo que saía desesperado, e ele continuava pregando lá fora demais. a mensagem, porque não é que Deus iria matar todos os pecadores, é que a ideia da mensagem dele é provar que a santidade de Deus, ela faz o homem reconhecer suas falhas e os seus pecados. Então, essa é a ideia. E a ideia também, quem não entende essa mensagem, acha que foi uma mensagem só de chicote, né? Não, é uma mensagem de arrependimento. Qual é a forma de eu diminuir a ira de Deus? É quando eu reconheço meus erros, minhas falhas, e né, eu abrando. Mas deu para entender mais ou menos. Deu sim. Cara, que forte, que forte. Que forte. Glória a Deus. Hein? Esse negócio que você falou aí sobre que as pessoas ainda ficarão, no meu jeito de aquela possessão lá, isso foi uma novidade para mim, porque eu ministro também a libertação e, cara, foi forte isso que você falou, porque tem pessoas, pastor, eu vou perguntar para o senhor, essas pessoas que não mudam, como você falou, com a mente cauterizada, essas pessoas que vão na igreja e nunca nascem de novo, essas pessoas que nunca se aquebrantam, mesmo diante de uma pandemia dessa. Pastor, como o senhor falou, isso é espírito maligno, que bloqueia um novo de Deus de acontecer. Tranquilo. Pastor, e vejam que Deus, enquanto a pessoa não deixar Deus fazer, ele não vai fazer. Nossa, que ele forte. Não vai fazer, então. Não é que aí Deus seja mau, é que Deus está dando a oportunidade para a pessoa, mas você já percebeu. Hoje a Laida estava falando agorinha, fazendo um pãozinho para mim. Ela falou agorinha, ela falou, é o pau que nasce torto que vai morrer torto. Mas o ser humano não. Se ele quiser mudar, ele muda. Nossa. Agora imagina, pastor, se nós temos o Espírito Santo, a palavra, os dons, tanta coisa, e a gente ainda continua não deixando Deus fazer, como é que o que será de nós? Nossa, isso é forte demais, pastor Carvalho. Não é? O que será de nós? Porque aí eu estava conversando, tentando trazer uma pessoa de volta para a igreja, que já conviveu com a gente na igreja. Aí ela disse assim, peraí, eu não vou voltar, porque vocês me expulsaram. Nossa. E agora vocês querem que eu volte? Então vocês, sabe o que ela disse? Vocês não são normais. Por que vocês não me curaram no tempo que eu estava dentro da igreja? Vocês me expulsam, ela dizendo, né? Não eu que expulsei, mas ela estava dizendo, pluralizando tudo. Se vocês me expulsaram e agora estão vindo atrás de mim, por que vocês não tiveram paciência de cuidar de mim lá dentro? Aí agora vocês estão querendo que eu volte? E aí? Você vai me jogar de fora de novo? Não. Então, por que a gente fica sempre, não cresce? Porque a gente ganha 10, aí esses 10 a gente depois... Você já reparou que todos os desviados que nós vamos atrás, a maioria saíram de uma forma que foram decepcionadas, traídas, alguma coisa que aconteceu, geralmente? Verdade. Que levantaram um grupinho, falaram mal ali, denegriram a imagem do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Aí você pode reparar, essas pessoas que a maioria estão fora da igreja, é que nós realmente colocamos para fora. Por isso que eu tenho um pastor chamado Paulo Freire, que ele não perde ninguém. Ele disse, foi para mim, eu não vou te perder. Ele disse, eu não perco ninguém, porque eu sou pastor de ovelha. Eu sou pastor da quebrada, da doente, da enferma, da boa. Eu sou pastor e o pastor não escolhe ovelha. Nossa. Tem um pastor Fabiano, eu vou dar o nome dele porque eu posso. Pastor Fabiano da Assembleia de Deus em São Paulo, sabe o que ele disse? Eu quero os ruins. Eu não quero os bons. Eu quero os ruins. Vem ruim para cá, vem... Olha a ideia dele, esse homem me traz um impacto muito grande. Ele diz, eu sou pastor de ruim, eu quero curar, eu quero restaurar. Essa é a nossa filosofia. Mas o que nós queremos hoje? Às vezes nós queremos a ovelha já toda banhadinha, limpinha, cheirosinha. Nossa, você falou uma coisa. Dia que Jesus pegou algo pronto. Os piores seres humanos ele salvou no seu tempo. Os piores. Salva ladrão, salva prostituta, salva gente que, como Pedro,
salva tantas pessoas. Só que nós só temos o exemplo de Jesus aqui, pastor. Nós só queremos o exemplo de Jesus aqui. A gente prega, por exemplo, a gente fala de amor, mas depois do púlpito a gente não vive. Pouquíssimo. Nossa, Deus. Melhor me calar, porque depois sobra tudo para mim. Forte demais. Mas antes de continuar assim, o meu pastor mandou uma mensagem falando que você seja bem-vindo, viu, pastor Carvalho? Mande um abração pro meu amigo, viu? É o pastor Gil Máximo, superintendente aqui das Quadrangular, tudo aí. Pastor Gil Máximo, um abraço, meu amigo. Beijo pro senhor, tá? Ô, pastor, você falou uma coisa aí que interessante. Se você pegar essa turma aí que nós estamos falando, vou voltar um pouquinho nelas agora. Vamos supor, a fundadora da nossa igreja. Ela cuidava das pessoas, ela acreditava nas pessoas, ela tem um lema, ganhar o perdido a qualquer custo. Né? Aí nós vemos a história de Moody também, aquele Moody, o grande evangelista, que não passava um dia sem ganhar uma alma. Hoje eu vejo essa disputa, pastor, assim, nós não queremos aquele que está sujo, aquele que é o ex-macumbeiro, aquele que é isso, aquilo outro. A gente está uma briga interna, como nós começamos falando aí, que, gente, é o inimigo. A verdade é essa, pastor, é o inimigo. É o inimigo. O pior espírito que trabalha dentro da igreja, às vezes a divisão não acontece em a pessoa abrir um salão. Né? O meu pastor brinca, absalão. É uma brincadeira que ele faz. Não é, às vezes a pior divisão dentro da igreja hoje não é sair abrir uma portinha total assim, no bom sentido. A divisão aqui dentro, pastor. Quantas pessoas estão divididas dentro do corpo de Cristo? Isso é muito forte, pastor. Mas nós vamos profetizar que todos os grilhões, todas as armações, todos os intuitos do inimigo das nossas almas estejam canceladas, destruídos pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos profetizar um avivamento que vai varrer esse Brasil, Aleluia, que vai varrer as denominações, que vai tirar as barreiras que nos separam, que vai transformar vidas, transformar perdidos, transformar os que estão dentro, transformar os que estão fora. Nós vamos crer, pastor Frank, que o Satanás, os dias dele estão contadinhos, entendeu? Nós vamos viver, porque além dessa vida, nós temos uma outra super. Então, a ideia é aproveitar o momento. Nós temos que aproveitar. Nós não fizemos tantas coisas ruins já. Nós já erramos tanto. Nós já não agradamos tanto o nosso eu. Nós já nos comportamos de uma forma que não era digna. Então, chegou a hora da mudança. Chegou a hora de nós mudarmos. Chegou a hora de que o evangelho prevaleça. Então, essa é a minha filosofia. Essa é a filosofia da minha casa, eu e ela, da live. Nós já erramos, eu já errei muito, todo mundo tem os seus erros, todo mundo tem suas situações, tá? Mas o importante, pastor, é que Deus, ele parou as coisas. O senhor percebe que Deus parou e parece que está, glória, parece que está nos colocando de novo na linha de partida de uma corrida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus amado, meu Deus, aleluia. Ori canta lamas, aleluia, glória a Deus. Então, a ideia que eu estou tendo de Deus é como se Deus parasse todos os corredores, porque estava um na frente, o outro atrás, um no meio, tinha um não cansado, tinha um cansado, tinha um que queria desistir, tinha um que não ia dar conta de chegar, tinha um que não estava na corrida, tinha outro que já tinha ido embora. Então, o que eu sinto de revelação, de uma iluminação agora, é que Deus parou todo mundo e disse, vou trazer todo mundo de volta, vem aqui quem estava na frente, vem aqui quem estava atrás, vem aqui quem estava fora, vem aqui quem está... E ele colocou todo mundo, é assim que eu estou recebendo agora da parte de Deus. Deus colocou todo mundo de novo para uma nova largada. Eita! Jesus. Glória a Deus, maravilha! Aleluia. É como se Deus está colocando todo mundo novamente, glória, entendeu? Glória, na largada. Chegou a hora.
Essa é a ideia que eu estou tendo dessa pandemia. Entendeu? Tá dando problema de novo. Essa é a ideia que eu estou tendo da pandemia. Porque não é que um vai chegar primeiro, outro vai chegar depois. Não. Deus quer que todo mundo chegue junto. Deus quer que todo mundo chegue na hora dele. Então, ele que é o dono da corrida. Então, ele parou todo mundo. Vejam, parou todas as denominações. O senhor já percebeu? Parou todas as igrejas, parou todos os pastores, parou todo mundo. Agora está todo mundo no mesmo local. Uau! Ninguém está na frente, ninguém está muito. E outra coisa, parou até dos nomes serem falados. O senhor já percebeu? Parou. Já. Não se fala mais em pregador, não se fala mais em cantor, não se fala, agora só se fala na igreja. Só se fala no nome da igreja. Entendeu? Não se fala mais em indivíduo, se fala em coletivo agora. Então Deus parou todo mundo e colocou, pegou o Carvalho Júnior com o amor que ele tem por mim, me colocou de novo na corrida, pegou o senhor, colocou de novo, disse, agora é a última largada. Eita! É a última curva. Eita! E nós vamos chegar. Então eu vejo Deus fazendo isso. Então a pandemia foi que Deus trouxe todo mundo, dizendo, olha, eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do meu pastor precisa de mim. É assim, porque agora não tem até o nível de governo. O governo, quem conseguiu pegar, estão dependendo até do governo, gente que nunca dependeu. Olha como as coisas estão sendo feitas. Hoje nós valorizamos R$10, pastor. Verdade. Hoje nós valorizamos R$20. Quantas vezes nós gastamos coisas que não eram pão, que não edificavam, tantas coisas. E hoje a gente valoriza. A gente começou a dar valor em coisas pequenas. Uau! Nós começamos a dar valor no nosso pastor, que nós não nem amávamos mais. Hoje nós estamos com saudade dele, nós estamos com saudade até daquele irmão chato. Verdade. Da igreja, até do irmão chato, nós estamos com... Estou doido de abraçar o irmão chato. Eu estou com saudade até dos meus inimigos declarados, que são meus inimigos, não por minha parte, mas são por a parte dele declarados. Até deles eu estou com saudade. Glória Olha o que Deus fez. Então a minha palavra profética é: nós começamos uma nova corrida, porque ninguém vai chegar primeiro. Todos vão chegar juntos em nome de Jesus. Porque estava muito sem uma forma, pastor. Tinha gente lá na frente, tinha outros no meio, tinha outros no final, tinha uns que não querem mais correr, tinha uns que foram jogados fora. Olha, só em Campinas, mais de 2.000 almas aceitaram Jesus nos cultos online até hoje, para o senhor ter uma ideia. Nossa! Muita gente aceitando Jesus. Para o senhor ter uma ideia, famílias inteiras voltando para a igreja. Porque até os que não gostavam da igreja estão com saudade. Então, pastor, desculpe aí eu ter me alterado. Não, esse é o Carvalho Júnior que nós conhecemos. Pastor, você falou uma coisa aí com o Espírito Santo, na hora que até me tomou, cara, eu fiquei cheio. É tipo que Deus está segurando o povo de novo, parou o povo, trabalhando. Olha o que o Espírito Santo colocou dentro de mim, pastor. Olha que lindo. Parou o povo, está trabalhando do povo, está mudando o povo, para depois eu falar assim, agora vai. Agora vocês vão diferente, vão conquistar diferente, vão fazer diferente. E é a última corrida. Uau, glória a Deus. É a última. É a última. Eu creio nisso, viu, pastor? Eu creio nisso. Que palavra. Deus está nos segurando, nos preparando para a última colheita, pastor. Exato. Creio também, creio. Nossa, glória a Deus. Por isso que eu estou agarrado com Jesus, por isso que eu não largo, porque eu não posso morrer nadar e morrer na beira, como diziam os antigos. Nossa, pastor, é tremendo demais. Que unção, que presença de Deus. Estou sentindo aqui. Nós, na verdade, todos nós, o pessoal aí, estou vendo o pessoal escrever glória a Deus, aleluia. Isso é testificação de que Deus usa o Senhor, pastor. Olha, eu quero... Quem é eu para falar isso para o Senhor? O Senhor é um mestre acima de mim, 1000 vezes, sabe mais do que eu. Aprendo com o Senhor. Mas, pastor, eu estou sentindo falar uma coisa simples para o Senhor. Simples. Eu acompanho o Senhor, sim. Como eu te falei, eu tenho um DVD seu, assisto as pregações.
Mas eu quero falar uma coisa, pastor, eu estou sentindo, mesmo que muitas pessoas vão me criticar, não estou aproveitando nada, eu também trabalho no Ministério Profético aqui. Vai chegar honras maiores na sua vida, pastor, ainda. Vai chegar honras maiores. Eu sei da luta que você passou, eu acompanhei sua luta, e Deus está movendo meu coração. Vai chegar lá da Decofa, na Siba, Night, ou canta Labás, e canta Labás. Vai chegar honras maiores na sua vida. O Senhor é contigo, pastor. O Senhor te ungiu o profeta, debandei onde canta Labás. Eu estou sentindo, eu quero falar isso. Ele sempre esteve do seu lado. Todo levante que se levantou contra você, Deus sempre esteve do seu lado. E Ele está trazendo uma honra grande na sua vida. Você já tem viajado muito, já tem pregado muito, mas existem muitos lugares novos, lugares altos que Deus vai te colocar. E o Senhor manda te falar, que é para confundir muitos ainda, muitos que se acharam que ia te ver caído, que ia te ver lá embaixo. Mas o Senhor fala aqui comigo que a graça dele na sua vida é grande. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio. Eu recebo, meu amigo. Você é uma bênção. E sabia disso porque Deus já tinha me dito que Ele, através de sua pessoa, me daria uma palavra hoje. Eu estou sentindo ele aqui, pastor. E eu sei que é confirmação, porque Deus falou comigo aqui dentro. Você sabe quando isso, né? Não é uma voz para se ouvir pelos ouvidos, mas é uma voz para se ouvir pelo coração. E que bom que não foi um engano, porque Deus não engana ninguém. Pastor, eu senti mesmo, eu até te peço perdão de estar entregando isso, porque eu estava preso esse menino, tá pegando fogo aqui. Que isso? Como não entregar o que é de Deus? Porque eu estava esperando, porque Deus tinha dito para mim. Então, meu Deus, está terminando aqui e você não fala nada, mas agora sim. Amém. Fechou. Pastor, amém. Que bênção ter você aqui, né? Glória a Deus. Que privilégio ter conversado com o pastor Carvalho Júnior hoje. Para mim, é uma honra, porque eu acompanho muito o senhor, assisto muita pregação do senhor. É um presente, viu? Ter conversado com o senhor hoje aqui, fazendo uma live com o pastor Carvalho, para mim, é uma honra. Uma honra, porque você já marcou muito a minha vida, tá? Eu estou te falando assim de coração, eu poderia ir lá no quarto agora, pegar um monte de DVD e te mostrar. Eu citei para você muitas pregações aqui que o senhor pregou, como essa da gangue, a Alpacas, o filho pródigo, a Jezabel. E eu ainda até hoje, pastor, tem hotéis que eu fico quando eu viajo, eu pego o meu celular, coloco as suas pregações no YouTube. Não sei quantas vezes eu vi essa mensagem da Alpacas, não sei quantas mil vezes eu vi. Desculpa aí, não me xinga não, mas eu já preguei palavra sua na igreja, já preguei mensagem sua. Mas o senhor fez igual um amigo meu, né? O alunaço, o Gerson diz assim, vou melhorar a sua mensagem e depois eu vou pregar. Eu já preguei mensagem sua, nossa, é uma bênção. Pastor, o tempo aqui está acabando. Que bênção. E a hora que tudo passar, pastor, eu vou entrar em contato, vou lutar. E eu sei que agora a gente será um prazer. Eu vou lutar para trazer o senhor aqui num culto que a gente realiza aqui. Né? Quando eu falei para o meu pastor que eu ia gravar com você, ele ficou muito feliz, ele até ia assistindo. Né? O pessoal da nossa igreja está aí. Que honra, que bênção. Pastor, muito obrigado de novo. Eu que agradeço, foi um prazer. E hoje eu vou estar orando para a vida do senhor de novo. Tá bom? Ó, beijo a todos. Obrigado, pastor Fraga. Deus abençoe. Ó, beijo, até a próxima. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.